Então, nós vamos começar nessa aula de projetos digitais, falando um pouco mais sobre o conjunto de instruções do MIPS, né? Um conjunto básico de instruções do MIPS. E nós vamos falar sobre o controle do fluxo de execução. Tá? Ou seja, a gente está interessado hoje em conversar sobre instruções de desvio e de salto, né? Ou seja, desvio condicional ou incondicional. Legal. Então, novamente, revisando o que a gente já viu até hoje, né? As últimas aulas, nós estávamos falando, deixa eu tentar escrever aqui na tela, aqui. Nós estávamos falando, então, que nós temos o PC, que é o contador de programa, também conhecido por alguns como ponteiro de instrução, IP, né? Instruction Pointer. Legal, nós temos esse registrador, que ele fornece o endereço para a memória de instruções, então ele fornece 32 bits de endereço, e a memória de instruções fala, tudo bem, tome aqui sua instrução que você quer, né, executar agora. Ou seja, 32 bits também são enviados. Uma vez que a gente está com a instrução, nós podemos fazer alguns sabores de instruções, né? Então, nós podemos fazer a instrução que simplesmente faz a leitura do banco de registradores, obtém A, obtém B, né? E o resultado é armazenado no registrador C. Então, são aquelas operações lógico-aritméticas. Algumas das lógico-aritméticas não usam o operador B, mas utilizam um imediato, né? Também que a gente está chamando aqui como uma constante, que está escrito no código. Legal, a gente falou na aula passada ainda sobre um outro tipo de fluxo de execução. Esse fluxo seria a instrução vem, maravilha, nós obtemos o A, nós obtemos o imediato, fazemos uma soma e essa soma, na verdade, é o endereço de memória que eu vou operar. Então, eu estou operando sobre dados na memória. Tá? Legal, uma vez que eu tenho o endereço, eu posso tanto fazer a escrita de dados ou fazer a leitura desses dados. Tá? E armazenar, novamente, num banco de registradores, no registrador C, por exemplo. Tá? Alguns detalhes aqui eu tô passando por cima, tá? Para a gente entender a visão geral. Tá? Nem tudo no MIPS vai ser da forma que a gente está explicando aqui, porque nós temos uma explicação simplificada. Agora, o que a gente vai ver na aula de hoje é, chega a instrução, nós obtemos A e B algumas vezes, e o que vai acontecer? Bom, dependendo do resultado da ULA, nós vamos interferir aqui, no PC ou no IP. Tá? A nossa interferência vai ser apontando para uma instrução diferente do que a próxima instrução. Tá? Então, nós estamos interessados em fazer um salto no nosso código. Então, em vez de eu executar a próxima instrução, sempre a próxima, sempre a próxima, sempre a próxima, algumas vezes eu quero falar, olha, dependendo de alguma condição, eu quero saltar. Tá? Isso daqui também poderia ser uma chamada de função. Tá? E depois a função retornaria. As chamadas de função a gente vai conversar mais numa próximo encontro. Tá? Mas hoje a gente está interessado em fazer esses desvios, que podem ser condicionais ou simplesmente eles podem sempre ocorrer. Sempre que eu estou aqui, eu faço um salto. Tá? Muito bem. Então, vamos avançando um pouquinho mais sobre o que a gente falou nas aulas passadas. Então, nós falamos que o MIPS ele é uma arquitetura que possui 32 registradores de propósito geral. Né? O registrador 0, ele sempre tem armazenado o valor 0. Tá? Então, esse é um detalhe do registrador 0 do MIPS. Tá? Então, aqui sempre vai ser uma constante 0. Cheio de zeros. Isso daqui ajuda bastante, né, para a gente fazer alguns truques na arquitetura. E tem os outros registradores que a gente pode utilizar. O PC é um registrador também. E nós também temos a memória. Então, nós temos do endereço 0 e até o endereço 2 elevado a 32.
que é o endereço 4 GB, tá? Menos 4, porque a gente começou do zero. Né? Então, ele vai até o, até o 4 GB menos 4 elementos. Tá? Muito bem. Então, é isso aí que a gente falou já nas outras aulas. E nós falamos também sobre as instruções de load e store. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Onde nós basicamente pegamos o deslocamento, que é a constante, e o valor que está dentro do registrador R2, e nós fazemos uma soma disso daqui, acessamos a memória naquela posição e gravamos o valor que veio da memória para dentro do R1. Tá? E o store seria o contrário, eu acesso a memória fazendo a soma, perfeito, esse é o endereço de memória, e os dados são enviados para a memória a partir do registrador R1 aqui. Tá? Maravilha. Então, esse daqui foi um breve resumo da aula passada. E, para a gente entender o que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos dando um passeio sobre as instruções principais do MIPS. Né? Então, nós já olhamos as lógicas aritméticas e as de memória. O que está faltando agora é esse conjuntinho pequeno aqui de instruções de desvio e salto. Muito bem. Ah, olha só que interessante, tem umas letras miúdas aqui, ó, tá? Essas letras miúdas, elas são úteis, tá? Porque algumas vezes ele diz assim, olha, sei lá, igual aqui, ó, jump. PC recebe jump address. O que é jump address? Ah, é o PC mais 4 e concatenado com o endereço de 2, o endereço e também concatenado com 2 bits 0. Ah, entendi. Esse é o jump address. Então, aqui ele dá mais detalhes sobre o que está acontecendo aqui na operação da instrução. Tá? Então, se você olhou alguma coisa aqui e não entendeu muito bem, dá uma pesquisada aqui nessas letras miudinhas. Tá? Tá. Mas na aula de hoje a gente quer falar sobre controle de fluxo. O controle de fluxo, então, são essas instruções. São as instruções que conseguem fazer um pulo no código. Tá? E vocês podem olhar aqui pelo nome que tem 2 tipos de instrução, né? Existem as instruções de branch, branch on equal, branch on not equal. E as instruções de jump, né? A que faz um salto. Qual que é a diferença? Basicamente as instruções de branch, elas têm uma condição para elas ocorrerem. As instruções de salto, elas sempre ocorrem, tá? Elas sempre ocorrem e algumas vezes elas fazem algumas coisas a mais. Ela faz um jump e também linka, ou faz um jump usando um registrador para dar um endereço. Tá? Muito bem. Então, basicamente, o que nós temos assim? São instruções de desvio. A gente está chamando aqui de desvio, todas aquelas que são desvio condicionais. E as que são incondicionais, desvio incondicional, a gente está chamando de salto. Tá? Se a gente olhar ali nos mnemônicos, né, ou seja, aqueles nomezinhos reduzidos das instruções do MIPS, então esses daqui seriam os branches. Tá? E esses daqui seriam os jumps, sem condição. E aqui tem um exemplo para a gente entender o que está acontecendo. Então, um desvio condicional, ele tem 2 opções. Tá? Ele pode ir para uma instrução longe, né, ou diferente da próxima, né? Ou ele vai para a próxima instrução. Tá? Então, ele tem 2 caminhos que ele pode seguir. Né? Ele pode, olha, se a condição que tiver aqui dentro for verdadeira, for true, ele executa uma instrução. Se for false, ele executa outra instrução. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente está implementando aqui, uma condicional, tá? Que tem 2 caminhos a serem seguidos. Muito bem, isso daqui a gente já consegue imaginar, bom, toda vez que eu tiver uma decisão para tomar no meu código, um if, um salto que depende, olha, será que eu já cheguei no final do salto? Né? Se eu não cheguei no final do salto, eu continuo executando. Então, a gente vai precisar dessa condicional.
Tá? Agora, algumas vezes a gente não precisa da condicional, por exemplo, quando a gente quer fazer uma chamada de uma função, né? É um salto incondicional. Pensa só, quando a gente chama o printf, eu tenho que, a próxima instrução que eu executo não é a próxima que está no meu código, é a primeira do printf. Aí executa aquela do printf, executa a outra, até que o printf fala assim, olha, chegou a hora de eu retornar. Retornar para onde? Para onde eu fui chamada. Para a próxima instrução depois da que me chamou, que chamou o printf. Tá? Então, eu tenho, né, esses dois tipos de salto, tá? Os condicionais e os incondicionais, os branches e os jumps. Legal. Então, avançando um pouquinho, um exemplo de código seria esse daqui, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de código assembly, ou seja, em linguagem de montador, né? Linguagem de montagem. O que nós temos aqui? Nós temos o branch, que é o nosso camarada aqui de estudo da aula de hoje. Então, o branch, ele vai ter duas condições, ele vai ter duas opções. Ou ele vai seguir, ou ele vai fazer o salto dele. Tá? E parte da instrução do branch vai me dizer a operação que eu vou fazer, a operação condicional. Tá? Qual que é a condição para eu fazer o salto? Tá? Muito bem. Deixa eu limpar essa parte aqui, que eu acho que eu rabisquei errado, né? Então, a parte que vai decidir o salto seria essa, e o endereço do salto seria esse daqui. Tá? Mas a gente vai ver isso em detalhes. Então, assim, toda vez que eu quero executar a próxima instrução, o fluxo normal no MIPS é fazer o quê? Fazer assim, olha, o PC, que é o ponteiro, o contador de programa, né, que a gente às vezes chama ele de IP, né, o ponteiro de instrução, tá? Então, o que acontece? O PC, ele fica fazendo uma coisa muito simples, que é assim, PC recebe PC mais 4. Isso fica acontecendo toda hora que meu código está executando a próxima instrução, a próxima instrução, a próxima instrução, próxima. Alguém pode perguntar assim, mas professor, por que ele está saltando 4 se eu quero ir para a próxima instrução? Eu não quero pular 4 instruções. Ah, não se preocupe. É que eu estou fazendo 4 porque cada instrução tem 4 bytes, ou seja, 32 bits. Né? Então, é por isso que eu estou fazendo isso, é 4 bytes. Então, se eu quero ir para o próximo endereço de memória de uma instrução válida, eu tenho que pular 4 bytes. Tá? Então, tem duas formas de assumir sobre o que a gente está falando. Se a gente está falando sobre endereço, nesse caso, a gente está falando do endereço em bytes. Ou a gente pode estar se referindo a quantas instruções. Instrução, uma só. Cada instrução, 4 bytes. Muito bem. Então, esse é o padrão. Tá? Esse é o padrão, é o que sempre acontece. Agora, o que pode acontecer também é, nós podemos ter desvios do tipo if, ou do tipo while, ou do tipo for, do while, qualquer coisa do tipo. Tá? Os switch cases também poderiam entrar aqui. Tá? Mas a gente está interessado realmente no if, que é alguma coisa simples, que a gente sabe exatamente como vai ser implementado. Tá? E, basicamente, a gente pode usar duas instruções para executar um if. Tá? Seria o branch on equal e branch on not equal. Qual que é a ideia? A primeira, ele vai desviar se R1 for igual a R2. Então, ele faz uma comparação disso daqui. Se os dois forem iguais, então esse daqui vai gerar um endereço que vai lá para o PC. E o branch on not equal, ele vai pegar os dois camaradas, os dois registradores que eu especificar, e se eles forem diferentes, né, essa que é a condição aqui, se eles forem diferentes, então o PC vai lá, vai receber o novo endereço. Tá? Então, se desvia, então o PC recebe endereço.
Caso contrário, o PC recebe PC mais 4. É o plano padrão. Tá? Então, o PC ele tem um plano padrão que é PC mais 4. Então, a gente pode estar se perguntando o seguinte, e se eu quiser fazer um salto que não é igual ou diferente? E se eu quiser fazer um salto que é maior ou menor, ou maior igual, ou menor igual? Né? Então, tem formas para a gente também fazer isso daí. Tá? A gente vai ver mais adiante. Joia. As instruções de salto, a gente pode entender elas como instrução goTo, né? Lá da linguagem C. Né? Então, os professores, né, ficam falando toda hora, olha, não usa goTo, não usa goTo, não usa goTo. Alguns podem nem saber que existe a função goTo em C, né? Que é uma função que fala assim, vá para uma determinada posição do código. Então, é uma instrução bastante perigosa de se usar, né? Porque ela pode quebrar o código nosso que a gente escreve no programa. Né? Então, o goTo a gente não costuma usar lá na linguagem de alto nível. Mas aqui é tudo que a gente tem. Né? Então, as instruções de jump, a gente escreveria elas como J e o endereço. Então, ele é um salto incondicional. Chegou naquela instrução J, vai ter um endereço junto. Não tem outra. Eu vou pegar e vou pular para onde estiver aquele endereço. Tá? É um salto incondicional. Ele é muito comum de ser usado para fazer um laço de repetição. Chegou no final, ele volta para o início, volta para o início, volta para o início, volta para o início. Tá? Tá, professor, mas quando que sai do laço de repetição? É verdade. Né? Então, vamos lá. Eu tenho algumas instruções e eu tenho meu jump, que vai para o início do meu laço. Tá? Muito bem. Aqui no início, eu poderia ter um branch. Um branch on equal, por exemplo. Né? E o branch, ele pularia fora do laço. Então, começa a execução do código. Maravilha. Chegou lá, por exemplo, no while. Né? O while, ele não executa o while se a condicional for falsa. Nenhuma vez ele executa. Então, essa condicional que está aqui, seria que estaria aqui implementado no branch. E aí, bom, se ela é verdadeira, eu executo o que estava dentro. Quando chega no final, eu vou para o início de novo do meu código. O jump volta lá para o início. Tá? Então, essa é uma forma simples, né? Existem várias outras, de fazer um laço de repetição. Tá? Então, o jump ele é um cara aqui muito utilizado para isso. Nós temos outros sabores de jump. Temos o jump register. Qual que é a ideia? A ideia é que, em vez de eu dizer o endereço como uma constante, eu definiria qual registrador vai fornecer o endereço. Então, o R1 vai fornecer o endereço que eu sei para onde eu tenho que saltar. Tá? Seria um exemplo disso. Então, ele é um salto que o endereço não está constante sempre mesmo. Né? Maravilha, maravilha, maravilha. E nós temos ainda o Jump and Link. E esse Jump and Link vocês vão achar muito interessante, porque o que ele faz? Ele tem um endereço. Ele pega, a primeira coisa que ele faz, ele pega o registrador 31 e guarda o PC mais 4. Intrigante, né? É intrigante. Ele guarda o PC mais 4. O PC atual ele guarda. Tá? O PC mais 4 atual, lá no R1. Depois ele fala, PC, agora você vai ser atualizado e receber o endereço de destino, que é o endereço que está aqui. Né? E aí vocês vão falar, professor, mas R31, que coisa exótica, né? Ele pega o último registrador do banco de registradores e escreve PC mais 4. E depois ele salta, né? Se vocês olharem lá a tabela que eu passei na primeira aula de MIPS, vocês vão ver que o R31 ele é um endereço de retorno de uma função. Ele seria o endereço de retorno das funções. Então,
o jump and link ele vai ser muito utilizado naquele exemplo passado, que era quando eu estava fazendo um salto para uma função. Porque a função sabe qual que é o endereço de retorno. Ela sabe qual que é o PC mais 4, o endereço de retorno. Como que ela sabe? Bom, porque ele salvou no R31 qual que era o PC mais 4 original, antes de chamar aquela função. Tá? Então, olha só que interessante. Ele é um casamento perfeito, né? Por quê? Quando eu chamar a função, eu chamo jump and link, né? Jump and link, e fui para uma função. Quando eu quero retornar da função, eu faço um jump register usando o R31. Poderia usar qualquer registrador, mas eu posso usar o R31 e eu retorno. Tá? Muito bem. Então, esses são os sabores de instruções incondicionais, saltos incondicionais. Tá bom? Vamos avançando um pouquinho. Então, eu estava dizendo, né? Olha, quando eu faço um branch, eu só tenho como fazer branch on equal e branch on not equal. Ou seja, o branch quando um salto, quando o R1 é igual ao R2 ou quando o R1 é diferente de R2. Mas eu não tenho como fazer assim, e se ele for menor, menor igual, né? Como que eu faria isso? Para isso, eu usaria algumas instruções de comparação. Tá? Então, em vez de eu ter um monte de sabores de instruções de desvio, o pessoal que bolou o MIPS, né, a turma lá do Hennessy, falou assim, olha, é o seguinte, a gente vai pegar e vai ter instruções que vai ter um propósito duplo, né? Então, como que funciona essa instrução de set less than? A instrução set less than funciona assim. Então, set less than significa setar, né, definir, se for menor que. Tá? Quando for menor que, defina tal coisa. Então, o comportamento dela seria mais ou menos assim, ó. O RD, que é o primeiro registrador, recebe 1 caso o R1 for menor que o R2. Tá? Então, o R1, o RD aqui recebe 1. Tá? Então, ele seta em um registrador destino caso aquela operação aqui, né, de comparação. Tá? Muito bem. Joia. Então, nós temos, na verdade, uma família dessas instruções. Tem a set less than, né? Que é o set less than. Tem o set less than com imediato. Então, ele vai comparar o R1 e uma constante. Tá? Muito útil, né? Imaginem só, você está fazendo um laço for e eu quero, enquanto ele for menor que 100. Então tá, o 100 vai estar escrito aqui. Aqui é a variável i que a gente usa para definir. E eu vou definir o RD caso essa condição aconteça. Né? Ele tem o set less than unsigned e o set less than com imediato sem sinal. Tá? Muito bem, muito bem. Então, esses são os sabores de set less than, os sabores básicos, tá bom? Então, olha só, se eu quiser fazer um salto, que seja condicional, para quando um valor for menor que o outro, né? Então, eu faço o salto se o valor for menor que tanto. Então, seria algo parecido com o BLT, né? Branch on less than. Tá? Como que eu faria? Usando só o que eu tenho aqui, que é esses dois branches. Eu mando setar, se for menor, e depois eu faço o branch comparando o R1 com 0. Então, o R1 vai receber 1 se o R2 for menor que o R3. E aí eu verifico. Eu quero saltar se esse cara não for igual a 0. Ué, mas o que é esse 0 aqui, professor? De onde que apareceu esse 0? Não, esse 0 aqui é o registrador 0, lembra? O R0. Tá? É só um apelido para o R0.
tá? Poderia escrever R0 aqui, mas só para vocês se ligarem, que eu estou falando do registrador 0. Tá bom? Então, ele vai saltar para esse endereço, caso o R2 for menor que o R3. Tá? Então, usei duas instruções para fazer esse comportamento que eu queira. Tá? E dá para fazer o BGE, né? Que seria o Branch on Greater or Equal, né? Que, como que seria isso? Eu verifico se o R2 é menor que o R3. Então, se for menor, esse cara aqui recebe 1. Tá? E aí, em vez de eu colocar o not equal, eu coloco o equal. Tá? Então, antes eu estava verificando assim, ele é menor? E agora, como eu estou verificando se aqui está escrito 0, quando que esse cara aqui vai receber 0? Quando for maior ou igual. Ele só vai ser 0 se for maior ou igual. Ah, então eu verifico se R1 é igual a 0. Se for igual a 0, salto para o endereço. Ou seja, eu estou fazendo um salto se o valor for maior ou igual. Tá? Então, é super interessante, né? Que é o complemento, eu estou usando o outro lado. Então, dessa forma, olha só que maneira ultra inteligente, né, do Renzi, de definir como fazer saltos, vários tipos de salto apenas com 3 instruções, né? Eu consigo fazer, né, abre o leque de possibilidades. Tá joia. Então, agora é hora da gente falar um pouquinho sobre e esse endereço que ele faz o salto. Como que é o cálculo desse endereço? Tá? Porque, reparem bem, né? Quando a gente está fazendo uma instrução de branch, o que nós temos na instrução de branch? Nós temos, basicamente, 3 operandos. O R1, o R2 e um endereço, né? Um imediato, uma constante. Tá? Constante MIPS, né? Então, ela só tem 16 bits. A gente já está falando disso há algum tempo, né? As constantes têm 16 bits. O PC recebe 32 bits. Então tem alguma coisa de errado. O PC tem 32 bits, mas eu estou falando que, olha, salta para o endereço definido por uma constante. A constante só tem 16 bits. Não, professor, mas olha só, a gente pode estender o sinal. E aí a gente vai ter sei lá, um valor negativo ou um valor positivo. Ah, talvez que o sinal não é uma boa. A gente faz sem estender o sinal. A gente enche de 0 e coloca o 16 bits, ninguém vai notar, né? Então, se eu pegar essa constante, então a constante está aqui, e eu encher de zeros nos bits mais significativos. Então, aqui é a constante e um monte de zerinhos. E eu jogo ele para ser o novo PC, né? Para ele ser o novo ponteiro para a próxima instrução. O que vai acontecer? Imagina o meu código grande, tá? Imagina um código, sei lá, do Windows, né? Que deve ser enorme, tá? Código grande mesmo. Então, quando ele está aqui na parte baixa, ou seja, na parte onde os endereços são, a parte alta do endereço é tudo igual a 0, os saltos funcionam que é uma maravilha. Quando eu estou aqui na parte alta, os saltos todos eles vêm para cá, eles vão para a parte baixa. Por quê? Porque eu estou forçando um monte de zeros ali, né? Então isso não está bom, né? Isso não é bom. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos ter uma forma melhor para calcular o endereço de desvio. Tá? Essa forma melhor é a seguinte, que foi encontrada imagina só, deixa eu limpar um pouquinho aqui, imagina que eu tenho as instruções, né? Então, as instruções do meu código. Então, eu tenho o PC apontando para uma instrução qualquer, essa daqui. O PC mais 4 seria essa outra instrução aqui. Vou colocar assim, ó, mais 4, para vocês entenderem, né? PC mais 4 seria essa próxima aqui, tá? Muito bem. Então, a ideia que o pessoal teve foi o seguinte, e se eu fizesse o salto relativo à posição onde eu estou atualmente?
né? Então, eu quero saltar tantas instruções para frente ou tantas instruções para trás, né? Então, essa que foi a ideia dos projetistas do MIPS, tá? Então, olha só, eles pegam aqui a constante e estendem ela com sinal, extensão de sinal, tá? Com isso, se a constante pode ser menos 4, ou seja, eu quero pular 4 instruções para trás, tá? Muito bem. Então, essa constante aqui, ela é o número de instruções que eu quero saltar. Quantidade de instruções. E agora é o momento que a gente não pode piscar para não perder nenhum detalhe, tá? Esse daqui, então, quantidade de instruções. Tudo bem. Se eu quero saber, o PC, ele guarda o quê? O PC, ele não guarda instruções, ele guarda endereços de instruções. Então, eu tenho que transformar a quantidade de instruções em um endereço, tá? Para isso, eu preciso multiplicar por 4, porque cada instrução ocupa 4 endereços, 4 bytes. Então, olha só que interessante. A gente vai pegar a instrução e multiplicar ela por 4. Então, assim, se eu estava lá menos 4, eu quero fazer um salto de menos 16 bytes. Eu não quero saltar só menos 4 bytes. Eu quero saltar menos 16 bytes. Tá? Muito bem. Então, agora que eu tenho a quantidade de bytes que eu quero saltar, eles fizeram o seguinte. Eles tiveram a ideia de somar com PC. PC mais 4. Tá? Essa decisão de colocar o PC mais 4 aqui, ela é uma decisão que vai ajudar depois o hardware, na hora da gente projetar o hardware. Tá? Então, ela, por isso que tem o PC mais 4 aqui, senão seria PC mais o deslocamento, né? Mas ajuda muito se a gente fizer o PC mais 4. Tá? Então, só vamos aceitar que é o PC mais 4, ou seja, o endereço da próxima instrução, e com base no endereço desta instrução, aí sim eu vou verificar quanto que eu quero saltar para cima ou para baixo. Muito bem. Então, é dessa maneira que se forma o endereço de desvio. Tá? Então, professor, mas eu pisquei aqui. E o que eu preciso levar desse ensinamento todo? Né? Se eu quiser levar uma lição para a vida. A lição para a vida é que o deslocamento diz quantas instruções eu quero saltar. Tá? Quantidade de instruções. E pode ser mais ou menos. Eu quero saltar 3 instruções antes ou 3 instruções depois. E isso daqui vai ser, considerando como base, o ponto base é o PC mais 4, ou seja, a próxima instrução. Maravilha. Então, vamos avançando, vamos avante. Né? Joia. Então, a gente chega a hora de pensar qual que é o efeito da sequência de instruções abaixo. Tá? Então, eu gostaria de convidar vocês para pararem um pouquinho e pensarem qual que é o comportamento de cada um desses saltos. Tá? E, para nos ajudar, né, a falarmos a mesma língua, a gente pode usar os labels L1, L2, L3. Então, quais instruções seriam executadas? Então, se eu executar o branch da L5, ele vai executar a L4 ou L6. Pense um pouquinho sobre isso. Tá? Tá. Então, qual que é o efeito dessas instruções? Né? Então, vamos lá. Nós vamos verificar se o R1 é igual a R1. Qual a chance de um registrador ser igual a ele mesmo? Eu acho que é 100% de chance. Né? Então, ele sempre vai fazer esse salto. Maravilha. E ele está saltando quanto? Ele está saltando menos 1. Menos 1 o quê? Menos 1 instruções. Tá?
Mas a gente tem que lembrar que é sempre em relação a PC mais 4. Então, o PC está aqui, está na L2. O PC mais 4, ele seria L3, ou seja, esse NOP. Tá? Mas o que é esse NOP? Não, ele significa só que é no operation. Tá? Existe uma instrução para falar que não existe instrução ali. Tá? Muito bem. Então, o que aconteceria? Ele vai ficar num laço que fica repetindo esse branch infinitas vezes. Branch, 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 branch. Né? Por quê? O R1 sempre vai ser igual ao R1 e ele sempre está pulando para aquele mesma posição. Tá? Bom, vamos ver o segundo caso. O segundo caso, né? Se por acaso o PC conseguisse chegar aqui, o que vai acontecer? Aqui é o PC, aqui é o PC mais 4. Maravilha. Agora ele está verificando se o R1 é igual ao R1. 100% de certeza que o registrador é igual a ele mesmo. Né? O valor que está dentro do R1 vai ser igual ao valor que está dentro do R1. Né? Tá. E o que está acontecendo? Ele está pulando 0 instruções. Se ele está pulando 0 instruções, ou seja, o PC vai receber PC mais 4 mais 0 vezes 4. 0 vezes 4 dá 0, ufa. PC recebe PC mais 4, ou seja, ele vai executar quem? Ele vai executar o NOP. Né? Ele é uma instrução que não fez muita coisa, né? Ele executa o NOP ou ele executa o NOP. Maravilha. Agora, o próximo exemplo seria a instrução L8. A instrução L8, né? O oitavo label, né? O que está acontecendo aqui? Ele está verificando novamente se o R1 é igual a R1. Isso daqui, com certeza, é 100% de certeza, né? E ele está falando, olha, eu quero pular mais uma instrução. Então, nesse caso aqui, a próxima instrução a ser executada seria o glorioso L10, ou a próxima instrução depois da L9. Tá? Então, ele teria assim, ele pularia sempre esse NOP e executaria o próximo. Tá? Muito bem. Então, esse é o comportamento, tá? das instruções aí do branch. Muito bem, vamos avançando mais um pouquinho. Então, a gente teria aqui um código um pouco mais complexo, tá? Que ele já tem alguns ifs, ele tem um goto, olha só que maravilha, né? Então, esse daqui é o código em C, que ele é basicamente o terror de todo professor, porque ele tem um goto ali no meio, né? Então, do lado esquerdo, nós temos o nosso código em C. Do lado direito, nós temos o nosso código assembly. Tá? Muito bem. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Se o I for igual a J, ele vai para L1. Ou seja, ele pula. Professor, é a mesma coisa de fazer se I for diferente de J, então executa? Exatamente, a mesma coisa. Tá bom? Tá. O que mais que acontece aqui, então? Tem o I e o J, legal. Aí F recebe F menos um I e verifica novamente. Se o I for igual a J, F recebe isso aqui. Se não, F recebe aquele outro. Tá? Então, vamos limpar um pouquinho aqui a tela para a gente ter espaço para rabiscar mais um pouco. Então, nós temos a divisão aqui. Então, primeira coisa, ele tem um branch on equal. Se I for igual a J, ele vai para L1. E olha só que coisa mais maravilhosa. Uma linha de código em C virou uma linha de código em assembly. Nossa, isso daqui é muito bom, né? Agora, a próxima instrução. A próxima instrução, a gente está fazendo a soma do F, G e H. Tá? Então, eu não sei em que registrador que está, por isso eu coloquei aqui uma denotação assim, o registrador do F, o registrador do G e o registrador do H.
tá? Você me diz qual que é o registrador que você queira usar para essas variáveis. Tá joia. E aí, aqui ele tem o L1, né? Então, nota que se ele entrar no if, depois dele entrar no if, ele segue para as próximas instruções. Se ele não entrar no if, ele pula aquela instrução que estava dentro do if. E é justamente isso que está acontecendo, né? Ó, eu executo o if ou eu pulo o if, tá? E aquela instrução aqui é essa daqui. Maravilha. Próxima instrução é o sub. Então, o EF está recebendo F menos I. Está aqui, ó, sub. EF recebendo F menos I. Então, tá. Então, basicamente, a gente já olhou até aqui e a coisa foi bem, foi uma maravilha, tudo mais. Agora, quais, né, segredos aí o destino nos reserva? Então, nós temos aqui o branch on not equal. Esse branch not equal, ele está implementando esse if aqui. Olha só que interessante. Ele não implementa o if, ele está implementando o else, que é basicamente assim, ó. Se o i for diferente de j, não é quando ele vai para o else. Ah, é verdade. Então, assim, ó, se o i for diferente de j, então vai para o else. Se não, faz a soma que está dentro do if. Entendeu a sacada? Então, ele faz uma condicional para verificar se ele tem que pular. Se ele não tem que pular, lógico, ele entrou no if. Né? Joia. O else está aqui embaixo, ó. Tá? Então, o else é esse sub aqui. Então, olha só que coisa mais interessante. Então, eu quero delimitar bem aqui. Então, esse é o else, está aqui o else. Né? A instrução do if, eu vou colocar em outra cor, está aqui, ó. Está aqui a soma do if. Tá? E o if, de verdade, né, ele está aqui nesse carinha verdinho. Está aqui o if. Maravilha. Agora, olha só que interessante, sobraram algumas instruções aqui para a gente analisar. Sobrou essa instrução de jump incondicional para o exit. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, que se você executou dentro do if, se você executou essa soma aqui, depois de executar a soma, você não pode executar o que está no else. Você tem que pular o else. Você tem que falar, ô, com licença, else, não vou te executar. E esse jump ele faz um salto para a saída dessa condicional aqui. Tá? Seria a próxima instrução depois do else. O else não precisa fazer esse salto, porque a próxima instrução depois do else é a próxima instrução depois do else. Então, aqui estaria o que houvesse aqui depois do else. Então, seria mais ou menos isso. Muito bem. Então, vocês já viram aí como fazer um if, né? Dois tipos de if, o if e o if com else, tá? Essa é uma forma de fazer. Professor, o compilador vai fazer dessa forma? Não sei. Depende do compilador que você usar. Depende da otimização que você usar, depende da arquitetura que você usar, tá? Essa é uma maneira de se fazer. Existem outras. Joia. Avançando um pouquinho, a gente pode ver agora o exemplo do while. O while, né, é aquele laço de repetição, que ele ocorre desde que save i for igual a k. Tá? Então, essa é a condicional, né, o predicado, né, o nome bonito aí, o predicado do nosso while. Tá? Se a posição de memória save na posição i for igual a k. Tá? E aí, se for, ele fica fazendo esse i recebe i mais j, i recebe i mais j. Ele fica incrementando uma constante j até que, enquanto, né, o save for igual a k.
Muito bem, então vamos supor algumas coisas. Vamos supor, primeiramente, que I, J e K estão nos registradores 19, 20 e 21. E aí a gente começa fazendo um load address, ou seja, carregando o endereço save. Então, seja lá em que posição de memória que a gente colocou o save, eu estou colocando ele aqui. Então, se vocês falarem assim, o meu save, professor, eu achei melhor colocar ele na posição 100. Tudo bem. Então, coloca a posição a 100 aqui, ó. Tá? Legal. Aí ele tem um label aqui chamado loop, que a gente já imagina o que se trata, né? E aí a gente faz algumas coisas. Primeira coisa que nós estamos fazendo é um shift left logical, ou seja, nós estamos fazendo um shift para a esquerda de 2 posições, o que é igual a fazer uma multiplicação por 2, ou por 4. Tá? Ele é equivalente a multiplicar por 4 uma inteira. Tá? Então, shift lógico. Muito bem. E está guardando na variável 9. Então, o 19, que é o I, está pegando e nós estamos convertendo o I para um endereço de memória. Ou seja, o I é quantas posições dentro da variável, dentro do vetor save. Eu estou considerando que save tem 4 bytes, o tipo save é de 4 bytes, e por isso eu preciso fazer um shift de 2 posições. Joia? Então, eu converti posição em endereço. Mas, professor, você teve um endereço ali, um deslocamento, mas você não tem o endereço base do save. É verdade. Então, eu preciso salvar agora a soma de 7 com 9. O que é 7 com 9? 9 é o que eu acabei de calcular aqui, e 7 é o endereço da variável do primeiro elemento de save. Legal. Aí eu acesso a memória, naquela posição, na posição 9, sem deslocamento nenhum. E aí eu faço finalmente a verificação fatídica do while. Então, até agora, eu só estava fazendo o acesso à memória do save. Então, o acesso à memória não é uma coisa rápida, né? Vocês podem perceber aí. E o que acontece agora? Então, o que acontece é o seguinte, que se o endereço de memória aqui, save i, se aquele valor que está dentro do endereço de memória não for igual a k, se for diferente de k, se ele é diferente, então ele tem que cair fora do laço. Então, se ele for diferente, ele cai fora do laço de repetição, vai para o fim. Tá? Entendeu? Então, foi invertida a lógica. Em vez de fazer igualdade, foi feita diferença. Muito bem. Caso ele for igual, então aí sim ele executa I e recebe I mais J. Add de 19 recebe 19 e 20. E depois um jump faz ele voltar daqui para o início, para acessar a próxima posição de memória, verificar tudo isso. Se for verdade, faz o salto. Né? Então, dessa maneira a gente faz o laço de repetição while, tá? Onde ele verifica antes de executar. Né? Se fosse executar e depois verificar, então teria outra maneira de fazer isso. Talvez esse cara deveria ficar aqui, né? Se fosse um do while, em vez de um while. Tudo bem, vocês entenderam? Então vamos avançando um pouquinho mais. Tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre como que a gente manipularia strings. Então, a gente falou muito sobre, olha, nós falamos sobre como fazer soma, subtração de inteiros, operações lógicas, nós falamos sobre acesso à memória, nós falamos sobre saltos. Mas como que eu faria a manipulação de strings, de caracteres em código de montagem, em linguagem assembly, né, do MIPS? Então, primeira coisa, eu quero lembrar que a gente está tratando aqui de uma definição da estrutura de dados em C. Tá? Então, a gente está focado em traduzir códigos que a gente escreve em C para assembly. E lá em C, quando a gente usa uma string,
a string ela encerra, né? Assim que ela acha o terminador de strings, que é o barra invertida 0. Que em hexadecimal é o código 00. Tá? Muito bem. Então, assim, uma string nada mais é do que um vetor do tipo char, né? Do tipo de caracteres, de tamanho indefinido. Por que ele é indefinido? Porque você vai caminhando na memória até que você, num belo momento, acha um barra invertida 0. Aí você sabe que ali terminou a string. Tá? No código-fonte, as strings são, então, representadas por aspas duplas e um caractere só é representado por aspas simples. Né? Então, no código-fonte, palavra é uma string, onde o barra invertida 0 não é mostrado, mas a gente sabe que aqui existe um barra invertida 0. Tá? A gente não precisa escrever, porque ia ser uma chateação ficar escrevendo isso. Tá? Agora, quando a gente computa qual o tamanho de uma string, é legal a gente saber que a gente considera o barra invertida 0. Tá? Muito bem. Então, uma memória com uma string alocada no endereço 30 teria mais ou menos isso. P-A-L-A-V-R-A, barra invertida 0, opa, chegou no fim da string. Então, essa string teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Tá? Muito bem. Então, depois dessa breve recapitulação sobre strings em código C, a gente pode falar um pouquinho dos códigos ASCII, tá? ASCII 2. E nós estamos falando aqui do ASCII, né? Porque é o mais comumente utilizado na linguagem C. Né? A gente poderia pensar numa extensão que usa UTF, né? Alguma coisa assim. Pensar só em ASCII. Tá? Então, em ASCII, o que é interessado é cada caractere ele é representado em 7 bits e armazenado num byte. Tá? O dígito 0 é representado pelo caractere 0, que é 0,30. O 1 é 0,31, o 2 é 0,32. Então, olha só que maluquice. Se eu quero escrever em ASCII o numeral número 1, né, o numeral 1, eu vou escrever no byte 0x30, ou seja, 30 em hexadecimal. Então, para eu escrever 1 no, né, o texto 1, né, o caractere 1, eu não escrevo 1, eu escrevo 0,30. Se eu quero escrever 0,31, desculpa, né? Tá ali na minha cara, eu errei, né? 0,31. Tá? Aqui. Se eu quero escrever 2, 0,32 e assim por diante. Tá? As maiúsculas, as letras maiúsculas vão de 0,41 até 0,5A. E as minúsculas 061 até 07A, né? Então, vocês podem achar essas tabelas de ASCII na internet, muito fácil, né? Ou vocês podem, no Linux da Human ASCII, ele também vai ter a tabela completa ali na ponta dos dedos, tá bom? Tá, e assim, o ASCII 2, né, ele foi projetado para representar o idioma inglês, tá? Então, ele não tem acentuação, ele não, né, não tem os acentos latinos, né? Cedilha, tio, nada disso, tá? A gente poderia ter a codificação de acentos em 8 bits, por exemplo, 88591, tá? Vocês podem dar um man lá e ler um pouquinho mais sobre essa codificação. Mas tudo bem, chega de falar de codificação, agora a gente quer falar sobre códigos usando strings, tá? E nós temos esse exemplo de código que copia duas strings em C, né? Então, eu tenho aqui Vamos olhar com calma. Nós temos um vetor, FTE, e um vetor chamado DST, seria o destino, né? O fonte e o destino. Maravilha. O fonte, ele está com uma string já escrita, né? Aí eu tenho uma variável i qualquer, i recebe 0. Depois eu faço um laço de repetição, que é enquanto o FTE for diferente de 0, eu fico fazendo a cópia. Ou seja, enquanto eu não chegar aqui no último caractere que eu não estou
né, vendo, mas ele existe, que é o barra invertida 0, eu fico fazendo o quê? Cópia, 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 vai para o próximo, cópia, vai para o próximo, cópia, vai para o próximo, tá? E no final, eu vou lá e coloco o terminador de caracteres, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo um while enquanto for diferente, tá? Então, enquanto for diferente, quer dizer que a hora que eu encontrar o barra invertida 0, isso daqui não vai ser executado, eu não vou copiar o barra invertida 0, por isso que eu tenho que inserir o barra invertida 0. Legal, ufa! Vamos falar agora sobre o código assembly que faz isso daqui acontecer. Tá? Então, a cópia de 2 caracteres, de duas strings. E o código em assembly fica, o código em assembly fica um pouquinho maior, né? Ele fica basicamente, olha, eu não sei qual que é o endereço onde está o vetor FT nem o DST, mas você que é programador vai colocar o endereço aqui e aqui, tá bom? Aí, então, tem os load adders. Então, quer dizer que o R8 está recebendo FT, R9 o DST. Tá, eu estou fazendo uma soma bem peculiar. Eu estou pegando 0, somando com 0. Quanto que dá 0 com 0? Ah, dá 0. E o resultado eu coloco aqui dentro de R4. Tá? Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou inicializando a variável i com 0. Tá? E agora, o que eu faço? Eu faço o laço de repetição. O laço de repetição, ele começa fazendo ft mais i. Tá? Nota que, com caractere, eu não tenho que pular mais 4, eu não tenho que fazer aquela multiplicação por 4. Por que eu não faço multiplicação por 4? Porque caractere é apenas um byte. Então, eu vou pulando de byte em byte quando eu estou aqui no vetor de caracteres. Tá? Então, não tem a multiplicação por 4, igual a gente estava fazendo. Aquilo só é útil para strings, ou para inteiros. O que mais? Então, eu já fiz o fonte mais i. Agora, no caso, ele está 0, então fonte mais 0. Eu faço um load byte unsigned. Então, eu estou carregando um byte sem sinal. Sim, ele é sem sinal, ele é um caractere. Então, qual o endereço de memória? Da posição fonte, na posição i. Fonte i. E guarda dentro de R5. Aí eu verifico se o R5 ele é igual a 0. Se ele for igual a 0, quer dizer que ele é igual a barra invertida a 0. Quer dizer que eu tenho que cair fora, porque eu cheguei no final do meu laço de repetição. Tá? Ah, não, ele não é igual a 0. Então tá. Então faz uma soma para calcular o destino, onde eu faço R9 somado com R4, gravando em R19. Aí eu faço um store byte. Então, na posição R19, eu guardo quem? Eu guardo o valor que estava lá no fonte. Tá? Então, eu acabei de copiar das posições de memória entre a posição fonte e a posição destino, na posição i. Aí eu faço um add i, ou seja, eu pego o i e faço i mais mais, né? Eu estou somando o i com mais 1 e guardando na variável i. E eu faço um salto para cá, para o laço. E começa tudo outra vez, tudo outra vez, tudo outra vez, tudo. Quando chegar no momento que eu achar o barra invertida 0, eu vou fazer esse salto aqui. E aí é a hora que eu tenho que andar mais uma posição no meu i e armazenar o valor 0, ou seja, o terminador de caracteres naquela posição final da string. Tá? Então tá, gente. Então, nós falamos, né, nessa aula sobre desvios condicionais e incondicionais, né, os desvios e os saltos, e nós falamos também sobre manipulação de strings, né, em assembly, em código de montagem. Tá? Então, era isso que eu tinha para hoje.